Eu sou Lívia, sou mestre em enfermagem pelo FJF, estomoterapeuta e hiperbarista. Vamos dar sequência nas nossas aulas sobre manejo de feridas complexas com ênfase em lesão por pressão. A aula de hoje vai ser sobre as lesões por pressão, que são lesões que podem evoluir muito rapidamente, tá? E são lesões prevalentes em muitas unidades de saúde, em hospitais. São lesões comuns para nós profissionais da área da saúde. Em relação à lesão por pressão, a gente tem esses três materiais, tá? Esse daqui de 2019 é um guideline mais atual, que vem trazer conceito, mudou a nomenclatura, recomendação, tem várias informações e todos eles faz com que a nossa prática seja baseada em evidência a partir do momento que você segue essas orientações como norte. Só lembrando que no nosso livro, Manejo de Feridas Complexas com ênfase em lesão por pressão, que foi um produto do meu mestrado, né, traz alguns conceitos de uma forma mais simples, porque nem sempre a linguagem utilizada ela é simples de entender, tá? Então, vocês vão receber esses guidelines e esses daqui é só de que quem tiver interesse pode estar adquirindo, tá bom? Vamos lá, gente. Pensando em segurança do paciente. Uma das medidas, quando a gente pensa em segurança do paciente, a gente tem o quê? Lá na sexta medida, prevenção de lesão por pressão, tá? Nem todos os países têm como medida de segurança a prevenção de lesão, mas no Brasil, pelo alto índice, nós temos aqui como a sexta meta, tá? De monitorar tanto causa, evitar, prevenir essas lesões. O que seria uma lesão por pressão? É uma lesão cutânea ou de partes moles. Ela pode ser superficial ou profunda, de etiologia isquêmica, secundária ao aumento de pressão externa. Localizam-se usualmente sob proeminência óssea. Podem apresentar em pele íntegra ou em úlceras abertas. E podem ser dolorosas. Vamos para a figura, gente, para entender um pouquinho. Ó, aqui eu tenho um tecido, aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho músculo, aqui eu tenho osso. Aqui é o peso do corpo do paciente. Vamos pensar que aqui é o calcâneo. Então, o paciente está aqui, ó, numa superfície aqui embaixo, deitada, tá? Então, a pele está em contato com a superfície de apoio. E o osso, ele vai estar fazendo uma pressão nessa região. Quando esse peso corporal faz essa pressão nas proeminências ósseas, o que ele faz? Ele deforma todas as estruturas que estão abaixo dele. Então, o tecido, os vasos, tudo que tem ali abaixo, ele vai deformar. E ali, se eu diminuo o volume, por exemplo, do vaso, eu vou diminuir o que? O fluxo sanguíneo. Por isso que ela é de etiologia isquêmica, tá? Então, a causa é por conta desse aumento de pressão nessas estruturas. Aqui também a gente vai ter fatores de risco que vão favorecer o aparecimento dessa lesão. Então, eu tenho fatores intrínsecos que estão relacionados com o paciente, que casam com aqueles fatores apresentados na primeira aula, que vai ser a idade, pensando nos extremos de idade, o estado nutricional, se ele estiver desnutrido, a mobilidade, doenças de bases, polifármacos, tudo isso vai interferir, tá? Pensando em fatores extrínsecos, eu preciso o quê? Pensar na umidade dessa pele, na assistência prestada, em dispositivos médicos, se tem ou não, porque a gente tem lesão por pressão causada por dispositivo médico, na fricção e no cisalhamento e internações em unidades intensivas, que também vai favorecer pela própria clínica do paciente que já vai estar mais frágil.
Então, essa figura ela vai trazer para nós o seguinte: pensa num iceberg. Os fatores extrínsecos, a pressão, cisalhamento, atrito e o microclima, que é a umidade e a temperatura da pele em contato com a superfície, vão influenciar de forma significativa no aparecimento da lesão por pressão. E os outros fatores, eles também serão importantes, que são os fatores intrínsecos. Porém, eu não posso perder de mão que esses fatores externos, eles têm grande importância e eu consigo atuar neles, tá? Por isso que a lesão por pressão ela é prevenível. Então, qual que é o público mais atingido? Idoso e doentes crônicos, tá? As principais regiões. Lembra que vão ser regiões de proeminência óssea, tendo como principais regiões sacra, região trocantérica, calcâneo e occipital. Tempo de surgimento. Isso é variável, tá? Porque eu preciso pensar nos fatores, mas intrínsecos e extrínsecos, mas pode variar de horas, pensando numa cirurgia, num posicionamento cirúrgico, é uma cirurgia de 4 horas, por exemplo, dependendo se não teve uma preocupação com o posicionamento cirúrgico e utilizando dispositivos para diminuir a pressão local. O paciente pode sim sair com uma lesão estágio 1 do centro cirúrgico, dias e semanas, onde ele pode ir apresentando estadiamentos que vão evoluindo até desenvolver uma lesão de forma negativa, né? O será estágio 4. Obrigada. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula com a classificação dessas lesões.